Você já se sentiu paralisado por emoções negativas? Tristeza profunda, medo incontrolável, ansiedade, culpa, quem sabe até mesmo vergonha? Muita gente acredita que não tem muito como lidar com esses sentimentos, que a solução é aguentar firme, esperar passar ou apenas se lamentar. Mas hoje eu quero apresentar para você um texto bíblico e uma história que pode te ajudar a pensar um pouco diferente esse tema. 1 Reis, capítulo 13, versículo 6, traz para a gente uma outra perspectiva, uma história que mostra que diante da angústia, do medo, existe uma saída. Escute só o texto. Então o rei implorou ao homem de Deus, por favor, ore ao Senhor seu Deus e peça que ele restaure a minha mão. Então o homem de Deus orou ao Senhor, e a mão do rei foi restaurada, e pôde ser usada novamente. Está lá em 1 Reis, capítulo 13, versículo 6, eu li para você na Nova Versão Transformadora. Gente, essa passagem narra a história do rei Jeroboão. O rei ficou furioso ao ouvir uma mensagem vinda de Deus, e o rei não gostou do que o profeta disse para ele. E sabe qual foi a reação do rei? A reação foi tentar prender o homem de Deus. Imediatamente o rei quis prender o homem de Deus. No auge da raiva, então aconteceu algo inesperado. A mão do rei ficou paralisada. Literalmente ele não conseguia movê-la. É interessante notar como a reação emocional do rei, essa mistura de raiva com rejeição diante da verdade apresentada pelo profeta. É interessante notar essa consequência, esse efeito, a paralisia. O braço dele, a mão dele, que antes estava ativa, de repente não se movia. Sabe, do mesmo jeito as nossas emoções também podem nos paralisar. Quando a gente não lida bem com as emoções. Quando a gente não lida bem com as emoções de forma saudável, de maneira inteligente, as emoções podem nos paralisar. Raiva, inveja, ansiedade, tudo isso pode trazer reações que podem nos bloquear, confundindo os nossos pensamentos, nos impedindo de seguir em frente. No texto, o rei percebeu o que tinha acontecido. E ele percebeu que não conseguiria se livrar dessa paralisia sozinho. Então o que faz o rei? Agora sim o rei age de forma inteligente. O rei clama ao profeta, por favor, ore ao Senhor, peça ao Senhor seu Deus, que ele restaure a minha mão. Repare, minutos antes, furioso, o rei estava ali, tentando fazer algo ruim. Agora ele se volta justamente para aquela pessoa que ele desejava o mal e ele reconhece que a solução não estava nele, ele precisava de ajuda. A solução estava em Deus, que é soberano sobre todas as coisas. O resultado, o profeta, homem de Deus, orou e a mão do rei foi restaurada. Gente, essa é uma cena marcante. Essa cena ilustra que diante de uma situação que nos paralisa, a oração é o primeiro passo rumo à cura. Quando está ruim, a gente precisa pedir socorro. A oração nos conecta com o Criador, aquele que conhece os nossos segredos mais profundos e aquele que tem poder para nos acalmar, para trazer a restauração, para nos colocar no caminho certo de novo. Talvez você se identifique hoje com o rei Jeroboão. Talvez você esteja paralisado por um sentimento que você não consegue superar. Algo está confundindo a sua mente. Algo está te entristecendo. Pode ser um trauma, uma perda, um erro do passado, uma expectativa de algo ruim que pode acontecer com você. Pode ser um hábito que se transformou num vício e que tem te deixado sem forças para reagir. Mas sabe, a atitude do rei da nossa história oferece para a gente um aprendizado precioso. Admitir a nossa fraqueza, que tem horas que a gente não consegue. E clamar a Deus por socorro, por intervenção, por cura, por restauração.
Mas a passagem também deixa claro que em algumas situações nós precisamos do apoio de outras pessoas. Jeroboão pediu ao profeta que intercedesse por ele. Minutos antes estava querendo prendê-lo, agora estava pedindo a ajuda do profeta. Sabe, você não precisa enfrentar suas dores sozinho. Você pode buscar a ajuda de amigos que oram, familiares que oram junto com você. Você pode também pedir ajuda de pessoas que te amam, de líderes que possam te orientar, te apoiar, te abraçar. Em determinadas situações, se o problema for emocional, for forte, você pode procurar terapeutas, conselheiros, pastores. A oração ajuda demais. Um conselho, um abraço, quando a gente está travado, quando a gente não está conseguindo lidar sozinho, a gente precisa de socorro. Mas o primeiro passo sempre será a oração. A verdade é que Deus deseja restaurar não apenas uma mão paralisada, mas todo o nosso ser. Ele quer trazer a paz para uma mente ansiosa, confusa. Ele quer libertar um coração que está afundado no medo, na culpa. Um coração que deseja ser curado. A oração é o canal que nos conecta à fonte de toda a cura. Não é uma solução mágica ou instantânea, mas é um passo poderoso rumo à esperança. Não há recuperação duradoura sem a presença de Deus na nossa história. Não há restauração completa sem que a gente ofereça as nossas dores a Deus em oração. Quando entregamos as nossas emoções ao Senhor, nós estamos abrindo a porta para um passo, para um processo de transformação. Nós estamos convidando aquele que pode curar, aquele que cura, aquele que toca-nos naquilo que mais dói em nós e traz restauração. Portanto, se hoje você se encontra paralisado, lembre-se do rei Jeroboão. Lembre-se que mesmo após um ato impensado, cheio de raiva, houve chance de restauração para ele. Também há chance de restauração para você. Lembre-se que a resposta ao rei chegou por meio da oração e da humildade, porque Jeroboão foi humilde, de reconhecer a soberania divina e que ele precisava de ajuda. Lembre-se, acima de tudo, que Deus continua o mesmo. Deus continua pronto para ouvir, pronto para agir, pronto para devolver o movimento onde antes só há bloqueio, paralisia. Que essa história te encoraje a buscar o socorro do Senhor. Que essa história me encoraje a buscar socorro junto ao Senhor. Que essa história te inspire a orar, a pedir oração também aos outros e a nunca desistir. Mesmo que as circunstâncias digam o contrário, o Senhor é capaz de devolver a força, a fé e a liberdade. Onde nesse momento, quem sabe, só existe paralisia, estagnação. A mão do rei foi restaurada. Deus também pode restaurar o seu coração, a sua vida. Amém? Se essa mensagem fez sentido para você, curta, comente, compartilhe. Que Deus te abençoe. Abraços do Ronaldo. A gente se fala.